Eu sei que você tem dificuldade em saber qual é o seu propósito de vida. E eu já passei por isso, de escutar as pessoas e eu ficar imaginando: será que esse é o meu propósito de vida? Será que aquele é o meu propósito de vida? Mas agora eu vou te passar instruções de como descobrir qual é o seu propósito de vida. Por que você veio? Meu nome é Bruno Delgado, tenho 34 anos, sou cristão há um ano. E eu fiz um voto com o Senhor Deus de ajudar as pessoas, como vocês que estão aí do outro lado me assistindo, sobre o meu conhecimento. Aquilo que eu sei desses 34 anos de vidas, eu me comprometi em vir aqui através da palavra, junto com a leitura da Bíblia, porque não vale o que eu penso, vale o que está escrito, para te ajudar a encontrar o seu propósito de vida. Propósito de vida, eu acredito que ele é dividido sobre o temperamento do ser humano. Existem 4 tipos de temperamento: sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Se você não sabe sobre, vou deixar na descrição desse vídeo um pouquinho de cada um do que significa. Eu sou o temperamento sanguíneo. Sanguíneo é aquela pessoa extrovertida, que faz amizade fácil com todo mundo, adora rir, muito difícil levar as coisas para o coração, tá sempre desculpando, sempre é um engraçadinho, sempre quer ser o centro das atenções, por isso é importante controlar essa parte. O meu propósito de vida, eu aprendi há pouco tempo, há mais ou menos um mês atrás, que é através da minha realidade, da minha constância de viver no dia, através da minha realidade, eu preciso ajudar as pessoas com aquilo que eu falo. Por exemplo, estou tocando um papo aqui com um amigo, que seja um papo longo ou um papo curto. Então, aquilo que eu falo seja um start na cabeça dele, em que ele vai executar e a vida dele vai melhorar. Qualquer tipo de conselho que eu dou, qualquer tipo de palavra que eu dou, qualquer tipo de interpretação que eu falo com aquela pessoa, ela bota na mente dela e fala: verdade. Coloca em ação na vida dela e dali pra frente alguma coisa melhora a vida dela. Isso me deixa muito feliz. Eu agradar as pessoas, independente se for através do meu trabalho, se for através de um futebol com os amigos, independente se for um papo, às vezes aleatório, com um colega ou com uma colega, uma mensagem de WhatsApp, que seja com um parente, com um pai, com uma mãe, com um irmão, aquilo que eu falo é uma ideia muito boa para aquela pessoa, é um elogio muito bom e onde aquela pessoa fica feliz por mim. Eu sou músico, hoje em dia toco para Jesus e quando eu vou fazer as minhas apresentações, as pessoas ficam felizes com os louvores. Isso é felicidade para mim. Isso é o meu propósito de vida. Poder falar uma coisa em que a pessoa vai captar e vai usar para a vida dela para uma coisa boa. Confesso para vocês que durante muitos anos isso aconteceu na minha vida, por isso que eu gosto muito de ser elogiado. Todo ser humano gosta de ser elogiado, mas o sanguíneo é o extremo. Às vezes ele se prejudica para poder ajudar as pessoas. É o famoso não gostamos de falar não. Não gostamos de falar não. 3 letrinhas muito importantes para poder aprender na nossa vida, para poder melhorar. Com isso, através dessa descoberta incrível, muitas coisas na minha vida mudou de um mês para cá. E tem uma coisinha que estava me impedindo de crescer. E até hoje ela tenta, através do meu sabotador, me impedir de crescer. Eu vou contar para vocês, vou aqui abrir agora um quadro para poder ficar uma explicação bem melhor e bem mais entendível sobre o seu propósito de vida. Nós temos um mundo que vive em aflições, mas nós seres humanos podemos ser melhor. Para sermos melhores, temos que ter prosperidade nessa vida. E a minha prosperidade é única. Você vai ter a sua prosperidade. A minha prosperidade do momento é ter muito dinheiro, respeitar o dinheiro para que ele não me leve para a ruína. Porque ter dinheiro é muito perigoso. Quero ter uma vida longa, de 90 a 100 anos para cima, uma família grande, mínimo de 10 netos para cima. Quero ter 4, 5 filhos, bastante gente dentro de casa, correria de criança, e joga para cá, joga para lá.
Menino, não faça isso. Menino, corre pra... Quero ter um corpão bonito, aqueles corpos cortado, bonitão, chegar numa praia, tirar a camisa, poder me sentir muito bem. E também quero ter um coração aquebrantado. Quero ter um coração aquebrantado, porque somos falhos. Temos que quebrar, como o rei Davi nos ensinou, para conseguirmos ser muito próximos de Deus. Dentro dessa prosperidade, eu dividi ela em duas partes: o nosso propósito de vida e o tempo de Deus. O interessante é que o tempo de Deus, ele não para. Ele foi criado há muitos anos atrás, lá em Gênesis, na criação do mundo, de duas luzes grandes foram criadas. A menor governaria a noite e a maior governaria o dia. E ali as estações foram criadas, divididas em segundos, minutos, horas, anos. O tempo de Deus não volta atrás. E Deus, pela sua misericórdia, quer a sua prosperidade para ontem. Porém, você que está aí me assistindo é especialista em atrapalhar os planos de Deus. E com as suas decisões diárias, com as suas atitudes, acaba atrapalhando o plano que Deus quer para você, para uma prosperidade para ontem. Por isso que às vezes você ainda não conseguiu atingir aquele nível de prosperidade. Como que eu consigo fazer isso dentro do meu propósito? Nós vamos dividir o propósito em três partes também: o presente, o passado e o futuro. Dentro desse presente, passado e futuro, 24 horas, nós somos observados. No nosso presente, quem nos observa são os seres humanos, pessoas em que você convive no dia a dia. Os seres humanos te observam, só sabem do seu presente e você precisa tomar cuidado, porque a maioria, não são todos, adora julgar, adora reclamar, adora murmurar, adora falar mal dos outros, adora fofocar. No seu passado, quem te observa por 24 horas é o Satanás. E ele adora cutucar nas suas feridas que foram criadas na sua infância, às vezes por um maltrato de um pai, às vezes por um maltrato de uma mãe, um abandono, às vezes uma separação de relacionamento, às vezes uma traição, até mesmo depois de adulto que você sofreu. Satanás adora ficar cutucando essa ferida, ainda mais se essa ferida ainda estiver aberta. Se essa ferida foi cicatrizada, a cicatriz existe. O bom é que uma cicatriz fechada, ela não dói, mas a marca fica registrada. Tem o seu futuro, que quem observa por 24 horas e é muito misericordioso é o dono do tempo. Deus, o dono do tempo, já sabe o seu futuro, ele é misericordioso. Se você acreditar e crer nele, a sua prosperidade vai chegar. Ok, Bruno, nós vimos que nós temos que ser próspero, é dividido entre o propósito e o tempo de Deus. Dentro do nosso propósito tem um presente, passado e futuro que liga a nossa prosperidade, tudo isso dentro da sua realidade. Aqui entra um ponto importante, que é a riqueza que você tem na sua vida dentro da realidade. A riqueza, muitas das vezes, a gente acha que é financeiro, que é o dinheiro, mas não é só isso. Se você observar, existe a riqueza dentro da saúde, dentro do espiritual, dentro do emocional, dentro do financeiro, que é o dinheiro, dentro da família e dentro do seu relacionamento com pessoas. Existem até mais opções, mas eu vou citar apenas essas 6 opções. Então, se eu colocar na minha realidade atual, vamos colocar a saúde. Hoje, a minha saúde está em 70%. E espiritual, 65%. A minha riqueza emocional está 90%. Existe a minha riqueza família, que hoje a minha família sou eu, a minha esposa e a minha nenenzinha de 2 meses. Uma família incrível, maravilhosa, que Deus me deu, está sendo muito abençoada. Existe também a minha riqueza financeira. A minha riqueza financeira, no momento atual, ela está na faixa de 15%. Confesso para vocês que ela está bem baixa por decisões que eu e minha esposa tomamos. Trancamos toda a nossa agenda de trabalho para poder ficar por conta do neném. Estamos vivendo de uma renda em que construímos, em que guardamos.
para este momento, para não perder nenhum tempo do nenenzinho até mais ou menos os 3, 4 meses de idade. Estamos curtindo. Isso faz com que aumente a minha riqueza familiar. A minha riqueza familiar, hoje eu posso dizer que está a 90%, porque está sendo muito gostoso passar toda a temporada com o nenê. Eu tô pegando a época em que ela tá começando a dar gargalhada. Eu tô pegando a época de dar banho, de acordar ela, de pegar ela no chorinho quando dá cólica. Eu tô pegando todos os segundos dela crescendo, perdendo a fralda P, passando pra fralda M. Isso é muito gostoso. Quando você dá prioridade a algumas dessas riquezas a mais, outras irão cair. É muito normal. De um dia para noite, uma riqueza sua que está 80% pode cair para 20%, para 5%, e a outra aumentar, e assim vai variando. É muito normal isso acontecer. Fui criado para acontecer deste jeito. E tem o meu relacionamento com as pessoas, que está na faixa de 85%. Ok, Bruno, descobri minhas riquezas, mas suponhamos que a sua, quando você for fazer os seus cálculos, estejam bem baixas. Às vezes a parte emocional, muitas coisas te chateiam, você fica estressado com aquilo que você vê os seus pais fazendo, os seus irmãos fazendo, isso te chateia, te magoa, suas emoções estão afloradas, você está sem dinheiro, às vezes você está com a relação com as pessoas ruins, ninguém pode te cumprimentar, você já fica nervosa, quer xingar, você está se sentindo mal, você está se culpando, você não consegue perdoar. Às vezes você está nessa situação. Vamos agora à parte de como resolver, independente da situação da sua riqueza em cima. Como resolver? Isso daqui é uma coisa que eu descobri agora há pouco tempo, incrível. Uma das coisas que eu vou falar para você aqui, que estava me travando muito de prosperar mais, que vai ser o primeiro tópico que eu vou colocar, é a minha imaginação, a busca pelo conhecimento. Quando eu era solteiro, eu imaginava sobre carro, moto. Eu passava em frente a um carro, eu via aquele carro bonito, eu quero aquele carro, eu quero aquele carro, eu quero aquele carro, botava na minha mente. Quando ia ver, eu tava com aquele carro. Não sei como que eu conseguia pagar, mas eu imaginava tanto que eu tava com aquele carro. Eu imaginava tanto que eu queria uma viagem que eu conseguia viajar. Eu imaginava tanto que eu queria comprar um sofá novo e quando ia ver, o sofá tava novo lá em casa. Então, desde muito novo, eu, Bruno, consegui muitas conquistas materiais, porque eu era uma pessoa que eu não murmurava, eu não reclamava, e eu sempre conseguia imaginar. Engraçado que depois que tomei a decisão de começar a empreender com a minha esposa, que foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu tive que largar o emprego, que eu ganhava muito bem, mais de 10 salários mínimos, para começar a ganhar R$ 1.000 ao mês. Foi uma decisão que eu tomei de largar a rua de correria, que eu faturava muito bem, para poder empreender com a minha esposa no ramo da beleza e começar a ganhar R$ 1.000. Naquela época, eu tive que vender muitos bens materiais meu para mim não ficar endividado. Então, como se aquilo, a minha imaginação sumisse, eu não conseguia durante anos mentalizar um futuro, um Bruno melhor, numa riqueza, num carro melhor, numa casa melhor. Não sei por quê. Essa imaginação da minha cabeça sumiu. E agora, há pouco tempo, relembrando, eu reativei essa imaginação. Então, se eu quero um Bruno melhor daqui a 5 anos, eu tenho que passar por o Bruno melhor de amanhã, o Bruno melhor de daqui uma semana, o Bruno como vai estar daqui a um mês. Eu tenho que imaginar o Bruno muito próspero naquilo que eu quero, naquele sonho, dentro de um apartamento novo, dentro de um escritório novo, sentando em uma cadeira confortável, daqui a 2 meses, daqui a 5 meses, daqui a um ano, para mim chegar até no Bruno daqui a 5 anos. E muitas das vezes temos que sentir essa espécie. Então, se você quer um carro novo para o ano que vem, vai lá na agência, dá uma volta, faz um test drive. Se você quer uma casa nova, liga para alguns corretores, vai fazer alguma visita. Se você quer um sofá novo, se você quer uma TV nova, vai numa loja de eletrônica da sua cidade, senta, sinta, passa a mão. Isso vai fazer com que você imagine que você tenha
o pensamento cria oportunidades de acontecimento, automaticamente o universo já cria aquilo para você em uma data mais para frente que ainda não aconteceu. Outra coisa, outro conselho de como resolver esse aumento na riqueza, você tem que colocar em ação o passo a passo. É você pegar e ir fazer, executar. Você precisa fazer a sua parte, colocar a mão na massa. Não tem como prosperar sem fazer a sua parte. Se você quer um corpo bonito, você tem que melhorar as suas atividades físicas. Você tem que melhorar a sua alimentação um pouquinho a cada dia, até aquilo que é ruim se criar um hábito e ficar gostoso. Uma outra parte também muito interessante é colocar em oração e em jejum aquilo que você quer para poder aumentar a sua fé. Tem inimigo que é casca grossa. Ele vai ficar te tentando ferir a sua cicatriz, tentando achar um buraquinho do seu erro. Para você eliminar esses casca grossa, jejum e oração. Não tem outro caminho. Você precisa se desviar das suas dificuldades. Você precisa passar pelo deserto. Irmão, entenda uma coisa: deserto é lugar de passagem. Todo mundo tem aflição. Todo mundo tem problema a resolver. Você precisa desviar dele. Você precisa sair fora. Arrumar estratégia para poder, ó. Te indico a ler provérbios na Bíblia, porque provérbios é instruções de você pode, você não pode. Você pode, você não pode. Faz isso, faz aquilo, são instruções diretas. Sabedoria que o provérbios vai te ensinar vai deixar com que você nunca caia no buraco. Às vezes você é muito inteligente, um inteligente cai no buraco e rapidamente eles fazem uma estratégia para poder sair do buraco. Se você for uma pessoa sábia, nem no buraco você vai cair. Outra coisa também que eu te instruo é cumprir os princípios milenares, cumprir os princípios bíblicos. Existem vários. Vou te dar um exemplo que é um dos mais simples. Se eu quero, através da minha prosperidade, ter uma vida longa, o que a Bíblia me ensina? Honrar pai e mãe. Você precisa honrar seu pai e sua mãe. Ai, meu pai me abandonou na infância. Minha mãe não cuidou de mim, só me batia. Não tem problema. Eles são seus pais, você precisa honrar eles. É cumprimentar, dar uma benção. Uma coisa que eu faço, que os meus pais, acredito que gostam muito, eu faço visitas semanais de 30 minutinhos, não pode passar disso. Se eu passar de 30 minutos, minha cabeça já fica louca de tanta coisa que eles falam. Mas quando eu vou lá e fica aqueles 30 minutos, eu deixo eles falarem, contar algumas coisas que aconteceram na vida deles. Eles são mais de idade, então eles não sabem mexer muito no celular. Então eu vou lá, ajudo a ensinar a mexer no aplicativo de celular, abro uma conta de banco, faço uma ligação para a operadora de internet para poder baixar a conta, ligo para poder pedir uma segunda via de boleto, acessar o e-mail deles. É um tipo de honra a pai e mãe. Vou lá, conto que tá tudo bem com a minha família, que eles não precisam se preocupar, que os pais, você já sabe, são muito preocupados. Se preocupam muito com as coisas. Agora tem uma coisa interessante. Pai e mãe sempre vai fazer pelo filho. Se você já é pai, se você já é mãe, você sabe o que eu estou falando. Pai e mãe sempre vai fazer pelo filho. E existe aquele filho que é o mais problemático, que dá um pouquinho de dor de cabeça. Então, às vezes, você pensa, poxa, meu pai fica passando a mão na cabeça do meu irmão, por isso meu irmão fica desse jeito. Aí que tá um segredinho. Pai e mãe sempre vai fazer pelo filho. O filho que precisa acordar para a vida e falar, a partir de hoje, eu não vou levar aborrecimento mais para os meus pais. Se eu fizer alguma coisa, a decisão que eu tomar, se o resultado for ruim ou bom, eu vou assumir a minha responsabilidade, não vou ficar levando problema para meus pais. Isso é uma grande dica. Não fica se matando porque o seu pai ajuda muito seu irmão, porque o seu pai fica passando a mão na cabeça. Seu pai sempre vai fazer. Mude o seu resultado para que através do seu resultado seu pai veja e mude dele também, ou vice-versa. Então, mediante a como resolver, se você começar a colocar essas coisas em ação, sua riqueza vai aumentar absurdamente. Quando a sua riqueza aumenta absurdamente, significa que você está cumprindo o seu propósito. Quando você cumpre o seu propósito,
que no caso meu é ajudar as pessoas através da palavra, dentro do presente, passado e futuro, dentro da minha realidade, a minha prosperidade que eu quero no momento, que é ser mais rico, ter uma vida longa, ter um corpo bonito, ter um coração aquebrantado, é impossível de não acontecer. É impossível de não acontecer. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para receber mais informações dessas bacanas. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela